Olá pessoas, aqui é o Matheus do canal Jardim de Livros e hoje vamos falar sobre esse livro aqui, sobre a psicopatologia da vida cotidiana de Sigmund Freud. E galera, se você já vai começar a pensar assim, cara, esse livro, esse cara aí, ele é muito complexo, ele escreve de forma rebuscada, ele escreve de forma muito técnica, calma aí, porque essa daqui é uma das leituras mais acessíveis de Freud. É um dos livros, o livro mais acessível de Freud, né, na verdade. Então, não é escrito de forma floreada, rebuscada, técnica, é escrito de uma forma como se ele estivesse escrevendo para ele mesmo, sabe, naturalmente. Não vou dizer que é uma leitura também fácil, mas é uma leitura normal, assim, tranquila, não é também rebuscado, profundo, sabe? E então assim, é um livro que ele escreveu para o público geral e também é uma ótima obra para você introduzir no universo freudiano. Então, sobre o que vai falar esse livro específico? Esse livro vai falar sobre os atos falhos. O ato falho. O que é um ato falho? É quando você erra alguma coisa, quando você vai falar algo e acaba falando outra coisa. E aqui ele vai especificar principalmente o ato falho de que você se esquecer o nome de alguém. Ou você trocar o nome de alguém. Você vai falar fulano, você fala Beltrano. Ou você não lembra que a pessoa se chama Beltrano. Você pensa em outros nomes, mas aquele ali você não consegue pensar. Isso é uma coisa rotineira que eu acredito que aconteça com todo mundo. Porque se ele, nessa época em que ele escreveu, ele estava passando por isso, e eu sei que essas coisas acontecem mesmo, isso acontece. Então, assim, não é uma coisa de uma pessoa só, não veio da mente dele, que só ele tem isso. Então, é uma coisa que existe de forma plural na sociedade. E aí ele vai falar aqui sobre o porquê isso acontece, por que os atos falhos acontecem. Aí ele vai dizer que você esquecer o nome e tal, trocar um nome, na sua mente ali, você está raciocinando e você, sabe, quer lembrar, você lembra a fisionomia da pessoa, lembra algum momento que você teve com a pessoa, mas caraca, qual é o nome daquela pessoa? Então ele vai dizer que isso não é uma coisa sem sentido, não é uma coisa por acaso, não é uma coisa no escuro. Isso tem um motivo, tem um porquê, tem uma origem daquilo, por que aquilo aconteceu. Então ele vai explicar os motivos de que ele do que ele trata ali como a tese dele sobre os esquecimentos de nomes próprios. Então ele vai dizer que muitas vezes você associa um nome a uma coisa desagradável e associações são feitas também pelo inconsciente, tá, galera? Então, assim, muitas associações não têm sentido. Às vezes pode ser um nome parecido, um nome parecido com o outro, que lembre o outro. Então ele vai falar sobre essa questão de quando você comete um ato falho de esquecer o nome, ou de trocar o nome, tem um porquê daquilo ter acontecido. Não foi à toa, não foi revelia. Então ele vai dizer que existem vários motivos, como por exemplo, você associar aquele nome a uma coisa ruim. Você associar o nome a uma coisa que te traz desgosto. Então você tenta não pensar naquelas coisas que te fazem trazem um tipo de desconforto, um tipo de desgosto, e aquele nome por algum motivo, sabe, você associou aquele nome a essa coisa ruim. E isso o inconsciente faz por você. O inconsciente ele não tem lógica, ele simplesmente associa algumas palavras por terem um som parecido ou por lembrarem de alguma forma ter uma ponte ali entre uma palavra e a outra, então fazem com que você esqueça aquele nome ali porque é associado a uma coisa desprezível para você. Então, como é associado àquilo, tudo que é associado àquilo, o teu inconsciente tenta te livrar para que você para que você não se machuque, para que você não se decepcione tanto, para que não te faça mal, para te proteger. Então, para te proteger, ele esquece aquele termo e esquece também os satélites que rodam em volta dele. Então, se esse nome for associado a um satélite desse que está rodando em volta do nome que você, nos nomes que você não quer se lembrar, né? Eles acabam caindo também no esquecimento. E aí, com algum tipo de esforço, você consegue. Assim como você também se lembraria da palavra desprezada por você, se você fizer um tipo de esforço. Então, por conta disso, e outros motivos também que ele vai falar no livro, você acaba se esquecendo do porquê, ou melhor, do nome em questão. E também você troca o nome porque troca o nome por algumas coisas, nomes parecidos. Ou tem o mesmo final, ou tem o mesmo início, sabe? Ou, sabe, aquele nome ali te lembra outro, te lembra o nome do irmão dele. E você às vezes nem se toca. Tem, sei lá, Leonardo e Daniel. Aí você quer lembrar o Leonardo, só que o Daniel é o irmão dele. E você às vezes lembra Daniel.
Aí fala, cara, por que eu lembrei Daniel e não Leonardo? Acha que foi aleatório, mas na realidade não é aleatório. Isso tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem um fundamento. Então ele vai falar sobre o ato falho e vai sabe, esmiuçar sobre a mente humana, principalmente sobre essa questão, né, de nós errarmos e tal. Então, cara, é fundamental para você entender por que acontecem certas coisas na sua vida. E como eu disse, é uma leitura acessível do Freud, é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria ler para se entender melhor, ter ali o autoconhecimento, entender mais o inconsciente também. Então, cara, é um livro maravilhoso, sabe? Então, tem várias coisas aqui que eu marquei. Por exemplo, aqui ele vai falar sobre infância, né? Ele vai dizer o seguinte, uma certa parte. É perfeitamente possível que o esquecimento infantil possa nos fornecer a chave para compreender aquelas amnésias que, segundo nossos mais novos conhecimentos, estão na base da formação de todos os sintomas neuróticos. Então ele vai dizer aqui que os esquecimentos da infância e tal, e os acontecimentos em geral da infância, vão ser a chave, vão ser o motivo pelo qual você pode explicar a forma como você tem, alguns na época que ele chamava de neurose, né, que hoje são quadros clínicos que mudam o nome, né, mas estava se tratando da mesma coisa. Claro que no início eles tinham uma ideia ainda não tão profunda quanto tem hoje. É basicamente isso, falando sobre a mente humana, sobre o ato falho. Então, cara, é um livro fantástico e a cada página que tu vira é tipo assim, tu pensa, caraca, isso acontece comigo. Ah, por isso que isso acontece comigo. Cara, várias páginas que tu pega aqui, pum, dá aquele... Fala, caraca, agora eu entendi por que isso acontece comigo. Caraca, eu pensei que isso acontecia só comigo. Coisas que acontecem com você, mas você não raciocina sobre aquilo, você não esmiuça aquilo, você não fala, isso aqui, por que será que isso acontece? Não, você acontece contigo no dia a dia e você esquece. E aqui ele fala, cara, isso acontece por causa disso. Então ele praticamente conversa contigo, né? E fala sobre ele também, ele vai falar bastante sobre a vida dele, sobre o que ele sente e tal. Então, cara, é fantástico. Então é isso, Sigmund Freud, sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Cara, é fundamental ler esse livro, beleza? Então é isso, curtem o vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam. O mais importante é se inscrever, galera. Quando você se inscrever, vai ter a opção de você ativar o sininho. Você ativa o sininho que aí o YouTube vai te recomendar os próximos vídeos, sempre que eu lançar, beleza? O mais importante de tudo é se inscrever e ativar o sininho, beleza? Então é isso, Jardim de Livros. Espero que tenham gostado dessa resenha, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aguardem as próximas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fui!